PNC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PNC New Dia, um podcast, um videocast, um programa de TV. A gente é de tudo um pouquinho, que é especial. É um programa que eu gosto bastante de fazer, a gente sempre traz temas diversos, novos investimentos, mercados inovadores, mercados alternativos, investimentos alternativos. É um jogo de palavras danado, mas no final das contas o intuito deste nosso programa, desta nossa conversa, é provocá-lo, provocar você, assessor de investimentos, investidor, gestor de recursos, empresário, eu sou o curioso que está passando aqui na nossa programação, a pensar o mercado financeiro de uma forma diferente, um pouquinho fora da caixa. Hoje falaremos sobre relações com investidores, um tema comum no mercado financeiro, mas que vem passando por diversas mudanças nos últimos anos, principalmente por conta da tecnologia. A tecnologia avançando bastante e muitos profissionais trabalhando ali nos bastidores para aproximar cada vez mais as empresas dos seus investidores. Estou aqui acompanhado de Cássio Rufino, CEO e CFO da IMZ. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela participação. Gabriel, eu que agradeço o convite, estar aqui conversando um pouquinho sobre RI e tecnologia, duas paixões que eu tenho. A gente junta essas duas coisas, vamos começar do princípio, explicando para o investidor como elas se encontram no meio do caminho, a relação com o investidor e também a tecnologia, mas eu queria dar um passo atrás. Nós já nos conhecemos toda terça-feira, a gente batia um papo, a gente tinha ali um conteúdo especial sobre relações com investidores, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre Cássio Rufino e gostaria de entender como chegou a relações com investidores, porque não é uma carreira óbvia se a gente pensa em mercado financeiro, né? E inclusive, quando eu entrei na MZ, há quase 16 anos atrás, eu nem sabia o que era RI, Gabriel. Sou formado em administração pelo Mackenzie, estava procurando naquela época de estágios, procurando estágios, e fui fazer uma entrevista na MZ. Tá bom, fiz entrevista, passei, a gestora na época me adorou, comecei, no primeiro dia era a divulgação da antiga NET. Eu nem sabia o que era divulgação de resultado, release, apresentação de resultado, conference call. Meu Deus, eu cheguei assustado em casa. E, obviamente, a gente vai aprendendo o que é, onde estamos e o que fazemos, né? Nesse mercado. E acho que é legal a gente tentar conceituar, colocar todo mundo na mesma página para explicar o que é o RI, né? Porque muito se fala, mas às vezes eu não sei se é um conceito claro. Muita gente confunde RI com relações internacionais. Enfim, até mesmo quando a gente abre vaga de RI, vem muita gente de relações internacionais. Eu acho que tem essa confusão, né? Essa mescla dos termos. Exato. É um termo muito conhecido para quem está ali inserido no mercado, mas para quem não está, é algo diferente, né? Perfeito. E RI, Gabriel, basicamente é aquele pessoa que é o porta-voz oficial da companhia, perante o mercado, perante ali os analistas, aos investidores, né? O RI, eu costumo brincar, ele está no grande centro. Ele coleta as informações internas da companhia, prepara esses materiais, prepara os releases de resultado, os fatos relevantes, os comunicados ao mercado, envelopa isso da melhor forma e divulga isso para o público, né? E depois da divulgação, ele pega os feedbacks e traz de volta para a companhia. Então ele tem esse grande papel de fazer essas pontas, pegar interno, jogar externo e depois retroalimentar com feedback. Acho que essa é uma definição muito bacana sobre o que é o RI, né? De fato, assim, há vários atuantes neste meio do caminho, mas quem transforma a companhia numa companhia aberta, ou seja, que todos têm informações disponíveis, é justamente o setor de relações com investidores. Nós temos grandes companhias que funcionam fora do mercado financeiro, fora aqui do mercado de capitais, mercado de negociação de ações, que tem seus presidentes, seus diretores financeiros, mas a novidade quando a empresa vem aqui a divulgar os balanços operacionais, conversar diretamente com investidores, é justamente este profissional do RI. Então ele é aquele intermediário, é um profissional que ele tem de saber o que está acontecendo na companhia, ele precisa do conhecimento técnico de gestão daquela empresa e ele é também um profissional de comunicação, porque ele pega todas aquelas informações e leva de uma forma
palatável, fácil ao mercado. Então vocês estão no meio do caminho, Isso. é justamente quem dá aquela cara para a empresa no mercado, né? E esse ponto que você falou é essencial. Toda empresa, bem ou mal, conhecendo ou não a palavra relações com investidores, tem uma pessoa que faz justamente esse papel de levar a comunicação para o público. Seja o próprio presidente, o diretor financeiro, o diretor de compliance, de controladoria, não importa o nome que a gente dê. Sempre tem um profissional que precisa fazer essa intermediação, pegar a informação, falar com o público, voltar. É algo super importante. Inclusive, por exemplo, na MZ. Hoje a nossa empresa não é uma empresa listada, mas a gente tem diretamente um RI ali dentro que precisa se comunicar com o mercado. Exato. Precisa levar as informações, né? Então é uma junção ali de comunicação com financeiro, juntando tudo isso nesse grande combo que eu costumo falar, que é a comunicação financeira, né? Que eu acho que é uma das partes mais difíceis deste mercado, porque a comunicação com investidores é altamente complexa. Tem gente que fala, não, pega o resultado, coloca na planilha e joga pro mercado, que o mercado se vira para entender, mas Não é assim. extremamente difícil. Eu tenho essa percepção de que é uma área muito complexa e com muitas nuances, afinal, você muda uma palavra num resultado, você muda a comunicação em relação a um projeto, o investidor entende de forma diferente. Então, simplesmente por você trocar as coisas no seu dia a dia, isso passa alguma coisa ao mercado. Então, eu acredito que seja uma das áreas mais complexas aí que a gente tem disponíveis hoje para o profissional que quer trabalhar e que está se familiarizando agora, está conhecendo talvez esse tema agora. O pessoal que está na faculdade, está nos assistindo aí, está falando, pô, relações com investidores, nunca tinha pensado nessa hipótese, mas é sim uma área bastante complexa, né? Mas tem um ponto muito legal que você colocou, que é justamente esse ponto, Gabriel. A pessoa tá lá, dentro da companhia, fazendo, preparando os materiais e achando que é só colocar, fazer um balanço e tá aqui divulgado. Mas não. A gente lida com públicos diversos, Gabriel. Cada pessoa tem uma situação, tem um contexto, tem uma compreensão. E o papel do RI é deixar a comunicação mais fácil possível e se comunicar corretamente com cada público, né? Então, assim, se você está falando com um investidor super novo, você vai falar de um jeito. Se você está falando com um investidor institucional, com anos de carreira, você vai se comunicar com outro. Se você está falando com alguém que é fundamentalista, você vai ter um outro tipo de comunicação. E o papel do RI é se adaptar a essa pluralidade que existem de stakeholders como um todo, né? Porque no final é isso, você está se comunicando com múltiplos stakeholders, de analistas, sell-sides, buy-sides, enfim, institucionais, pessoas físicas. Com o advento da pandemia, o que entrou de pessoa física na base acionária das empresas, gente, é enorme. Então as empresas precisam se adaptar e se comunicar da forma adequada. E não tem que pensar que é só, é um balanço, não. Você tem que contar uma história. Você tem todo um arco narrativo que você precisa passar. Porque uma vírgula no lugar errado vai dar alguma interpretação diferente do que a pessoa tá achando. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje eu tava vindo aqui para o nosso bate-papo. Exato. Peguei um trânsito danado. Absurdo, né? absurdo hoje. Então deu para escutar bastante coisa, enfim. Falando da Apple, né? Perfeito. Quem que não conhece a Apple? E que os investidores estão preocupados com o futuro da Apple, com a diminuição do número de vendas de iPhone. Tudo isso porque a percepção que a Apple passou para eles é que eles não estão investindo em inteligência artificial suficiente para que as vendas do iPhone continuem altas. Ou seja, uma interpretação que alguns analistas tiveram sobre o futuro daquela companhia começou a afetar o valor dela agora. Porque no final, o valor de uma empresa tá onde? Na geração de futuro caixa daquela empresa, né? Na perpetuidade daquele negócio. Então é muito importante você saber falar exatamente o que está acontecendo, ser transparente para o público, o mais fácil possível para eles entenderem, tirar dúvidas, ser acessível. Eu acho que isso ajuda muito nesse grande objetivo que é das companhias, né? Essa geração de futuro de caixa das companhias. Eu falo sempre, todos os dias, basicamente, nos programas aqui da BMC News, falo o seguinte, Cássio, não saber o que está acontecendo é pior do que receber uma notícia ruim.
Exato. Então, às vezes, o departamento de relações com investidores, mesmo quando lida com situações aí que são complicadas para a empresa, explicando a situação detalhadamente, tirando todas as dúvidas do mercado, você tem um efeito, às vezes, até menor do que se o mercado ele interpretasse aquela situação da própria maneira. Então, um investidor, um analista, um estrategista olha para aquela companhia e fala, olha, essa notícia pode ser muito ruim ou pode ser não tão ruim assim. Eu não sei. Na dúvida, vende. Na dúvida, se desfaz do ativo. Na dúvida, a ação vai cair. Aquela projeção de futuro, de crescimento da companhia vai diminuir. Então, a dúvida normalmente é pior do que a má notícia, né? Então, faz parte também desse profissional tirar essas dúvidas para que não tenha ruído na comunicação, ruído no meio do caminho, que vai causar esse ponto. Precisa ter esse alinhamento de expectativa. Eu tenho gêmeos, 5 anos. E o Henrico, ele adora presente. Mas ele quer presente, assim, quase todos os dias. E eu já alinhei a expectativa com ele. Falei, filho, você vai ganhar presente quando? No Dia das Crianças, no seu aniversário. Eu já pontuei. Ele já sabe que ele vai ganhar presente só no Dia das Crianças. É a mesma coisa as companhias. Elas precisam alinhar as expectativas com todos os stakeholders. E constantemente, seja bom ou ruim, porque vai mostrar a transparência que ela tem, a credibilidade, vai mostrar a força que o management tem daquela companhia, alinhando, falando, Gabriel, ó, aconteceu isso, pode acontecer isso, estamos aqui mapeando, te volto com follow-up. Eu acho que esse ponto é muito importante para todos os investidores, para quem está acompanhando aquela companhia, para o time de talentos, para qualquer público da companhia. Perfeito. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente não fala só de uma situação, uma notícia que saiu sobre a companhia. Cara, modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio da companhia? O que a gente vai fazer daqui para frente? Eu conversava recentemente, inclusive se o pessoal puxar aí no histórico recente do nosso YouTube, com uma empresa do setor de construção. E essa empresa do setor de construção me disse o seguinte, falou, Gabriel, eu alinhei com o meu investidor que eu só construo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acabou. Eu não vou para Minas Gerais, eu não vou para Bahia, eu só vou construir em São Paulo e no Rio de Janeiro. O investidor vai falar, ora, eu queria que construísse na Bahia. Falou, mas eu não vou construir na Bahia, eu vou construir em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então tá bom. Teve um problema na Bahia, será que vai afetar a empresa? Não, porque a empresa só constrói em São Paulo e no Rio de Janeiro. E qual que é o modelo desses empreendimentos que você faz? Eu faço dessa faixa de renda até essa faixa de renda. Mas você não pensa em fazer para fora disso? Não. Então, tá claro para o investidor, ele vai conseguir fazer conta, ele vai conseguir descobrir qual que é o objetivo da empresa neste ano de 2024, o que pode afetar ou não essa companhia, porque aí a imaginação ela é infinita. Eu sempre gosto também de explicar isso. Cara, você em casa vai projetar 1000 cenários diferentes. Só que aquele cenário vai se encaixar para uma companhia que está no mercado? Todas as empresas são diferentes, então não é um setor que ele é uniforme, né? Cada uma tem sua estratégia, seu modelo, a sua história, os seus projetos, os seus produtos. Então deixar tudo claro, você consegue aproximar essas duas partes, né? O investidor, seja ele um institucional, uma pessoa física, qualquer investidor, as comunicações são diferentes, mas ainda são investidores. E a parte mais importante que é ali a companhia, que é onde acontece todo o negócio, né? Então, ter clareza facilita sempre, né? Total. Eu acho que a clareza, a transparência e a constância da sua comunicação para com todos os públicos é super importante. Não adianta uma empresa, por exemplo, achar que só no período aberto, vamos colocar como aberta, só se comunicar no período de divulgação de resultado. Tá aqui meu resultado. E fica um trimestre inteiro sem falar com o público. Que alinhamento ela está criando com os stakeholders? Ela precisa ter esse arco narrativo. Eu costumo chamar na MZ de meta-narrativa. Todos os dias constantes. Quais são as vantagens competitivas dela? O que ela faz? Para onde ela quer ir? Aonde ela quer chegar? Quem que é o C-Level? O que eles estão vendo? O que eles acham? Cadê a exposição deles? Então, precisa construir e fazer esse grande empilhamento da comunicação financeira para que os investidores se sintam confortáveis, se sintam tranquilos com aquilo que está acontecendo e seja super claro. E aquele negócio, né? Se você se comunica de 3 em 3 meses, você tem uma lacuna, um vácuo no meio do caminho que tudo pode acontecer, é muita coisa. É muita coisa. É coisa assim de mudar completamente o cenário, né? Você de um dia para o outro tem alguma coisa acontecendo
E aí a imaginação, como ela é infinita, você pode ir para todos os lugares possíveis. Se a empresa não está se comunicando, você preenche esse espaço vazio. Você imagina o que a empresa está fazendo. Não que necessariamente ela esteja fazendo E aí o que aquilo. acontece? Aumenta o desvio padrão dos targets, né? Então, você começa a achar alguma coisa, o Joãozinho acha outra, a Mariazinha acha outra. Por quê? Não falou, não se conversou, não conversou, ela pode achar o que ela quiser. Então, por isso que é super importante hoje uma empresa que gera valor hoje, que tem gerado valor consistente para todos os seus investidores e stakeholders como um todo, esse é o grande alinhamento, né? Perfeito. Essa ênfase de usar das tecnologias disponíveis hoje, né? Então, as empresas hoje precisam entender, e pegando um pouquinho a sua outra pergunta, as empresas precisam entender a forma. Quem que são os seus stakeholders? Talentos, é isso, é aqui. Tá bom, onde eles estão? Eles estão no jornal? Estão numa revista? Estão vendo TV? Então vamos falar um pouquinho usando cada uma das mídias sociais que a gente tem como um todo, que são amplas, e vamos se comunicar com eles, vamos atingir eles, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Isso é super, assim, importante, essa consistência, essa manutenção, né? Eu costumo brincar que é igual um casamento, Gabriel. Você não vai conquistar a pessoa em um dia que você conheceu ela, você não vai casar no dia seguinte. Você precisa construir isso dia a dia. Você precisa construir esse relacionamento. Então você conhece, você leva pra jantar, aí depois você sai no dia, você vai conhecer a família, papapá, e depois você casa com a pessoa. Não adianta querer ir pra um dia pra noite. E a empresa é a mesma coisa. Para que o investidor se sinta confortável, precisa ter toda essa relação de confiança ao longo da jornada. E casou também não acaba a história, né? Você tem que fazer a manutenção daquele casamento, Perfeito. Daquela relação não é com o o seu fim, investidor. é o início de uma outra etapa. As empresas precisam levar isso em consideração. E por isso que eu acho que tem tantos eventos hoje das companhias que são muito importantes para aproximar. Sejam os que são de compliance, que precisam fazer, então um call de resultados precisa fazer. Então se você precisa fazer, não vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer levando em consideração que o público tá lá do outro lado te esperando. Vamos fazer uma reunião vamos assim. Vamos cumprir tabela, né? Vamos falar, cumprir tabela. Precisa fazer, coloca um telefone ali com a câmera ruim, um áudio horrível. As pessoas não gostam de ver aqui. Aqui é um audiocast, que é um videocast. As pessoas não gostam de ver. Então por que a gente não vai fazer isso para o nosso público de stakeholders, para os nossos investidores que estão nos comprando, que podem nos comprar no futuro? Então vamos fazer o nosso melhor que a gente pode para quem está vendo. Vamos fazer uma reunião pública, um Investor Day, qualquer coisa, para mostrar quem nós somos, quem é o C-level daquela companhia, qual que é o rosto dele, qual que é a entonação, como que ele se porta, enfim. Acho que tudo isso é muito importante nessa longa construção. E tem empresa que só quer cumprir a tabela. Mas não, tem várias oportunidades. Tem um documento que é obrigatório das companhias abertas, que é o formulário de referência. Perfeito. E muita empresa só faz esse formulário de referência, cumprir tabela, copia e cola lá do ano passado, coloca lá. Mas não, é uma ótima oportunidade para rever as vantagens competitivas, o que tem, divulgar isso para o mercado, reforçar a base para o mercado. Costumo brincar que nada que não é edificado na rocha não fica de pé, Gabriel. Então, precisa mostrar o que está acontecendo, como que vai, para onde que vai. Acho que tem elementos super importantes. Tecnologia, Cássio, já tem muita experiência atendendo relações com investidores, já presta serviço a muitas companhias. Tecnologia, de um tempo para cá, facilitou ou complicou essa relação? Porque agora a gente tem vários canais disponíveis para a empresa explorar. Então, ficou mais fácil ou ficou mais difícil fazer essa comunicação com investidores para que ela fique uniforme, para que você sempre comunique ali, não da mesma forma, mas passe a mesma informação para os diferentes canais aí que vocês normalmente atuam? Eu costumo falar que ela ficou mais sofisticada. Entendi. E a gente consegue aprimorar a forma que a gente se comunica com os nossos stakeholders. Porque se a gente para pensar lá atrás, era tudo carta, né? Tinha que mandar carta. A forma de comunicação era essa. Depois começou a entrar o e-mail. Nossa, mandar um e-mail. Agora não. A nova geração, e já tem diversos estudos que apontam, a nova geração passa muito mais tempo numa rede social, se alimentando de comunicações através dessa mídia.
Então a tecnologia entra como? A empresa precisa saber quem que é o público e saber se comunicar corretamente e atingir quem ela quer atingir adequadamente. Não adianta ela querer mandar carta para quem... Tá nem aí pra Não carta. tá Vai nem queimar aí. a carta antes de ler, entendeu? Entendeu? Vai chegar atrasado, ele não vai abrir. Então, assim, precisa. E os RIs têm se utilizado, os RIs que estão à frente do mercado, têm se utilizado da tecnologia da melhor forma possível, né? Tem feito coisas muito avançadas comparado com outras companhias. Então, acho que esse ponto é muito importante. Seja na hora deles se comunicarem com a base deles de stakeholders e seja internamente, usando sistemas de tecnologias que ajudem eles no dia a dia. Vou dar um exemplo super simples. O Gabriel é acionista da empresa Apple. Vamos usar uma empresa americana. Americana, tá fora daqui, Falar, tá longe. pra não falar tá aqui distante. do mercado brasileiro. Legal. Gabriel comprou ação hoje a R$30. Legal. Esse Gabriel, ele comprou mais ações ao longo do tempo? Você vendeu posição? Você tá satisfeito com o papel? Você tem participado dos calls de resultado, dos eventos da Apple como um todo? Hoje os RIs têm sistemas que conseguem acompanhar essa vida desse acionista ou até mesmo de analista site by site para ver o que está acontecendo. Qual que é a percepção do Gabriel nessa base acionária dele. Cruzar isso com o mail. Ele está abrindo os nossos mails? Ou ele prefere o WhatsApp? Entendi. Ou será que ele está na rede social? Qual que é o comportamento do Gabriel, né? Então, acho que tem elementos como esse que o RI pode utilizar, sim, forte, para saber, para fazer uma previsão. Eu acho que o Gabriel prefere aqui, então eu vou me comunicar com ele assim, para atingir, porque eu quero que ele aumente a minha posição, porque ele já tá comprado comigo. Ou o contrário, não, o Gabriel vendeu, deixa eu passar a mão no telefone e ligar para ele, deixa eu mandar um Descobrir WhatsApp. os motivos que ele Exato. saiu do papel, né? Exato. E assim, e a tecnologia ajuda muito o RI nesses fatores. De saber o que está acontecendo com o público, com os stakeholders dele. E isso se assemelha bastante com rede social. Eu vejo parte do mercado ainda reticente em adotar algumas redes sociais, porque se afasta daquele ambiente corporativo ao máximo que já é familiar e já é talvez confortável a alguns profissionais. Só, cara, não vou entrar na rede social porque isso aí é coisa de adolescente, não, isso aí é coisa de entretenimento apenas. A gente tem, claro, uma rede social para entretenimento, mas se as empresas não entrarem na rede social, ela vai ser sempre só para entretenimento. E há muito a ser explorado ali naquele ambiente. E por que eu assemelho a rede social a essas tecnologias que você mencionava? A gente também tem muitas informações que podem nos ajudar nas redes sociais, melhores do que em outros canais de comunicação também. É importante estar em todos, mas aquilo que te dá mais ferramentas para trabalhar, eu acredito que seja que dê um melhor retorno no final das contas. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Qual o potencial do seu negócio? Meu nome é João Kepler. Sou escritor e investidor anjo. O investidor João Kepler continua identificando startups na nova temporada do Anjo Investidor, mostrando a realidade dentro e fora dessas empresas. A gente está aqui para falar de negócio. Está aqui para falar de business. Nos acompanhe nessa jornada empreendedora no Anjo Investidor, sábado, às 17 horas. A Clear é a única corretora totalmente focada no trader. Suas necessidades, seus objetivos, suas estratégias e suas dores. A Clear tem cada vez mais expertise junto dos principais analistas do Brasil. Cada vez mais tecnológica, com a única inteligência artificial para traders.
cada vez mais estratégica, oferecendo o suporte e a expertise da assessoria trader, cada vez mais segura e cada vez mais estável. Clear, seja trader com quem sempre foi. BNC News. Informação que gera valor. Então você está me dizendo, Cássio, que eu consigo pegar esses dados, fazer uma engenharia ali para estudar todos eles e ajudar isso nas relações com investidores. Isso era imaginável alguns anos atrás? Como é que você viu essa transformação, essa mudança? Surgiu recentemente ou o mercado já vem se adaptando a todas essas tecnologias que estão aí disponíveis, que você mencionava, que nos permitem fazer um mapeamento de toda a nossa base de investidores e ver o que dá mais certo com cada um deles? Gabriel, você mencionou 2 elementos que eu quero muito responder, porque faz muito sentido. Vamos lá, a gente tem tempo aqui. O primeiro ponto, rede social. As empresas precisam entender que os seus stakeholders estão nas redes sociais. E cada rede social tem um formato que as pessoas consomem o conteúdo daquela rede. Não adianta, por exemplo, pegar o release de resultado de 20 páginas e fazer um carrossel no Instagram, release... Coloca o PowerPoint da apresentação de resultado, 20 slides ali no carrossel. Ela precisa se adaptar à rede que ela está conectada e qual que é o objetivo. Não adianta fazer um post pelo post. Precisa ter um objetivo claro ali, né? Então, assim, essa é uma das premissas. E muita companhia não sabe fazer. Eu vejo aqui, eu fico horrorizado com algumas coisas, assim. Tem diretor, tem gerente que pega o release blocado e coloca... Eu fico pensando, a pessoa vai mesmo ler, ela tá no celular, rodando o Instagram. Ela vai parar... Ai, não, pera, deixa eu fazer um esforço mental aqui, tentar dar um zoom aqui. Não, ela não vai ver, não vai adiantar, né? Então, precisa estar adaptado a rede com o objetivo que ela quer ali, né? Entendi. Então, um Instagram, por exemplo, por que não humanizar, não colocar o CEO falando alguma coisa? Então, tem formas. Já o LinkedIn, ele pode ter uma linguagem um pouco mais técnica, porque vai se conectar com outro tipo de público, mas da mesma forma, precisa ser atrativo, precisa ser bonito, precisa ter atenção. E as empresas estão começando essa sofisticação. Por quê? Muito ficou no imaginário, marketing digital, é difícil, eu vou deixar isso lá para minha área de marketing, minha área de publicidade. Não! O RI tem que se apropriar disso. E é uma estratégia única. Quando a gente fala de branding, é uma estratégia única. E eu, sendo diretor financeiro da MZ, eu venho estudando muito sobre marketing, porque tem tudo a ver. O financeiro não é só falar no Gabriel, MZ faturei. Não, eu preciso te envelopar isso e te entregar isso da melhor forma possível, né? Para que você entenda com todos os sentidos possíveis a mensagem que eu tô passando. Seja pelo meu tom de voz, seja pela forma que eu tô entregando, pelo layout, pelo logo, pela cor, pela neurociência, o que for, para fazer sentido para o meu público, né? E o R tem feito isso, começado, né? A gente faz alguns estudos internos lá na MZ que as empresas estão começando. E as empresas que estão fazendo isso estão gerando valor. Isso é fato. A gente daqui a pouco vai divulgar um próximo estudo que vai mostrar isso. Empresas que se utilizam das redes sociais da forma correta geram valor. Porque elas estão mais próximas do público dela. Eu ia perguntar justamente isso. Pô, Cássio, mas pra que eu vou fazer todo esse negócio? Se já funciona do jeito que tá, pra que eu vou criar aí alguns trabalhos a mais pro meu departamento? E é muito trabalho a mais, eu imagino. A gente trabalha aqui com comunicação, só a gente sabe que dá trabalho pra caramba. Então, por que eu vou criar trabalho a mais dentro da minha empresa? Só pra divulgar resultados, só pra falar com o investidor. Pra gerar valor. Exato. O objetivo de uma companhia não é gerar valor, maximizar o valor para seus acionistas, stakeholders. A comunicação financeira faz isso. Você vai empilhar, envelopar, transmitir da melhor forma, isso vai gerar valor. E é isso que algumas empresas não veem. Vou puxar aqui um gancho de ESG, né? O ESG começou lá atrás, abraçar a árvore, fazer isso. Não, porque a nova geração que a gente tem hoje, de milênio, geração Z e tudo mais, ela
vem muito com essa premissa de consumir empresas que têm práticas sustentáveis. E por que isso? Perenidade das companhias. Esse que é o objetivo. É uma empresa que vai ser perene, que vai gerar valor, não vai acabar ano que vem. Então, esses focos do ESG é outro ponto super importante que as empresas precisam se divulgar nas redes sociais, precisam divulgar isso para sua base, fazer evento, falar o que ela está fazendo de ambiental, de social e da governança, com todos os compliance e afins. E faz como? Usando tecnologia. Tem que usar a tecnologia, tem que mostrar o que tem que feito. Porque senão, como que você vai saber o que a Apple tá fazendo ou não tá fazendo? Você não sabe. Não, nem descobri. Eu quero ver se o iPhone tá lá, se clica, se abre, se liga, entra no Instagram. E aí o investidor, quando ele vê o iPhone, fala, pô, tá vendendo menos. Caraca. Alguma coisa tá errada, vou sair do papel. Mas aí você não entende o que tá errado, você não entende o que a empresa tá fazendo, qual que é a estratégia, qual que é o momento vivido. Ah, não, nós realmente estamos cientes desse problema, mas na nossa visão a gente pode abordar dessa forma, a gente vai fazer isso daqui pra frente. Então, o acionista, ele pega a primeira informação, aquela informação mais rápida, que normalmente não é a informação completa, e ele toma aquilo como uma verdade absoluta. Fala, não, realmente, eu recebi essa informação por um canal. Eu estava num portal de notícias, recebi uma notícia, a companhia não falou nada, então o que eu vou fazer? Vou pegar aquela notícia que foi formulada por um jornalista que não está dentro da companhia, está fora. Realmente, ele faz um trabalho de apuração, mas ali pode não ter a informação completa. Por quê? Porque a companhia vai trabalhar em cima de um problema ou de uma oportunidade. Então você recebe aquela informação, quem que está dando informação? É a companhia? Não, é um terceiro. E aí eu olho para a companhia e falo, companhia, o que você está fazendo sobre isso? A companhia não me responde, ou não posta nada, ou não se comunica. E aí eu vou acreditar no que está se falando no mercado, em rumores, em alguma coisa que está acontecendo, né? Então, há esse espaço que é necessário, é muito necessário mesmo. E eu acho interessante que vocês vêm fazendo um trabalho lá na MZ de mapear essas mudanças. Eu já recebi um estudo de vocês falando sobre os resultados que essas companhias tiveram, fazendo as postagens formatadas para cada uma das redes sociais. Exato. Se não me engano, o último que eu recebi, pelo menos, era voltado ao LinkedIn. Exatamente. Ou seja, a publicação ali no LinkedIn. Então, é uma publicação de resultado diferente numa rede social. É uma rede social mais para negócios, sim, mas é uma rede social e que está dando resultados, pelo menos na última pesquisa que vocês mostraram. Exato. E eu acho que vai ser um trabalho incrível acompanhar essa mudança, ou seja, a evolução e como essas outras companhias que talvez não fizeram as postagens, não formataram o resultado para a rede social, como elas foram mudando as estratégias e como isso foi trazendo resultado. Então é um trabalho bem bacana de vocês. E é uma evolução, como tudo no mercado tem sido uma evolução. Vou dar um exemplo anterior a esse, que era o formato de videoconferência. Antes as empresas faziam como? Todo mundo aqui sentado numa mesa e em volta de uma estrela, falando de uma estrela. Era assim que era feito o escola de resultado. Começou a pandemia, o que o pessoal começou a fazer? Videoconferência. E foi elevado. A gente saiu de um patamar de 7% antes da pandemia, que não fazia vídeo, para um patamar de 70% que faz videoconferência. Por quê? Humaniza, fica próximo, além de ser mais fácil, usar tecnologia e outros recursos que são importantes para quem está do outro lado. A rede social nada mais é do que isso. E tem outra questão que você falou, que a falta de comunicação. Vou dar um exemplo que está acontecendo hoje aqui no nosso dia a dia. Lá da Kate, não sei nem falar sobre o nome dela. Kate Middleton. Eu tô na rede social, tô ligado nesse assunto. Ninguém fala nada do que tá acontecendo. O que o pessoal vai falar? Tá mal, tá doente, morreu, editou a foto, é fake. O que tá acontecendo? Por quê? Não se comunicaram, então qualquer coisa é possível. E aí a imaginação é infinita, não, ela tá no espaço, ela tá presa, ela tá escondida. Aí vira uma história de quem tá contando, né? Exato. A mesma coisa, a companhia. Não conto o que tá acontecendo, eu vou achar o que eu quero. Vou colocar o target que eu quero, o estimates que eu quiser. E aí depois quando vier o resultado, vai estar acima ou abaixo, vai ser aquela queda da ação. Então são elementos que é muito importante olhar, acompanhar e, sabe, estar junto nessa grande roda,
metanarrativa, nesse empilhamento correto. Eu costumo brincar que RI é que nem marketing, né? Tem os 4 P's bonitinhos, tem que fazer vender, tem o produto, sabe? Tem a praça e precisa fazer isso. E tem profissionais que já se atualizaram disso e tem procurado muita gente para conversar, para ver esses elementos, que não é ali mais uma função, não, tem que ser financeiro, contábil. Não, você precisa ter outras vertentes que ajude a contar a história. A BMC, por exemplo, tá aqui preparando material, tentando falando, se comunicando com o público, levando informação, conhecimento. E as empresas também deviam estar fazendo a mesma coisa, porque isso ajuda a construir uma base de confiança, de credibilidade para quem está do outro lado. É só fazer, Cássio? É só fazer de qualquer jeito? Não, eu preciso estar nas redes sociais, então estejamos nas redes sociais. Eu preciso fazer uma apresentação diferente. Tem o como fazer que vocês vêm aprendendo ao longo do tempo, que é mais importante, talvez, do que só dar o pontapé inicial. Só fazer é suficiente para uma companhia ter uma boa comunicação com o investidor? Não. Eu acho que é muito importante saber o objetivo que está por trás daquele post. Entendi. Né? Qual que é o objetivo de estar na rede social? A gente quer se comunicar, a gente quer passar informações. Precisa ter muita estratégia clara, porque senão fica o fazer por fazer. Fazer por fazer não vai ter resultado nenhum. Então precisa saber como fazer, por que fazer aquilo, qual a estratégia. Depois de ter feito todo esse planejamento, vamos fazer um diagnóstico. O que os pares estão fazendo? Brasileiro, internacional. Estão fazendo assim. Tá, o que o C-Level dessa companhia é capaz de fazer? Até onde ele consegue chegar? Até onde a gente vai ter que usar outros recursos? E fazendo essa grande construção e começar devagarzinho. Ninguém tá falando pra você começar a fazer, você e a companhia, fazer assim, não, todo dia tem que... Não, vamos fazer passo por passo. Pode ser hoje um estáticozinho, uma frasezinha. Amanhã pode ser uma foto. Amanhã, daqui a pouco já chega no vídeo. Daqui a pode pouco já escolher chega... algumas redes sociais específicas, você não precisa estar em estar em todas. Não, vamos estar em uma. Vamos começar em uma. Depois vamos aumentar. Não, já sou grande, vamos fazer. Então, eu acho que esse elemento é muito importante. Eu estava no evento algumas semanas atrás com a Trajano, e ela falava muito assim, da Magazine Luiza, da onde eles querem chegar. Isso é claro. Isso é claro para ela, como presidente do conselho, é claro para a companhia, é claro para o público dela, porque ela sabe onde ela quer chegar e ela usa os meios das redes sociais, da comunicação, para mandar essa mensagem. E todo mundo sabe quem é Magazine Luiza, todo mundo sabe quem é a Lu, todo mundo sabe elementos como esse. E toda empresa deveria seguir esses passos, né? Que são muito importantes para a construção de algo muito maior, né? Perfeito. Que é essa grande confiança que se tem para vender mais ação, gente. No final é isso, para a empresa valer mais, para crescimento. Eu já vi alguns casos que trabalho de relação com investidores aumentou brutalmente o volume negociado de ações. Então, aquele volume de pessoas, de investidores interessados no ativo, na companhia, aumentou vertiginosamente por conta de um trabalho de relações com investidores. A empresa é a mesma, o modelo de negócios é o mesmo, mas de um tempo para o outro você teve aquela mudança que praticamente virou uma chave na companhia. Ela virou uma empresa visada pelo mercado. As pessoas começaram a debater. Eu já vi alguns exemplos disso. Então, trabalho de relações com investidores trazendo esse destaque para a companhia. É isso. Então, tem sim toda a função de compliance, de regulador. Tem que cumprir regra da CVM, B3, tem que fazer documento obrigatório. Show. Vamos extrapolar isso e vamos fazer mais. Vamos fazer esse empilhamento da comunicação financeira. Vamos entregar mais, vamos ser mais acessível. Show. Agora vamos tentar aumentar também a nossa participação no mercado, o nosso branding de companhia. Vamos vender mais, vamos aumentar o volume negociado, vamos atingir... Acho que são elementos muito importantes, né? E a gente, assim, falou muito de companhia aberta, mas até mesmo para companhia que não é aberta, que é uma companhia fechada, ela precisa fazer esse trabalho de comunicação financeira. Por quê? Às vezes ela precisa de um empréstimo. Perfeito. Aqui a gente deve ter vários empresários que não são companhias abertas, são ali, têm as suas próprias empresas, que às vezes vai precisar de um empréstimo, porque vai querer expandir, vai querer crescer, tem algum projeto novo, aí vai bater lá no banco para pedir, né? O banco nem conhece você. Como que ele vai te emprestar se nem te conhece? E se você tivesse feito um trabalho consistente, de brand, papapá, não seria muito mais fácil? Seria bem mais fácil.
do que você simplesmente bater lá. Que empresa que é você? Ah, eu sou... Conhece alguém na rua, aperta a mão e fala, ô, Cássio, tudo bem? Prazer. Me dá dinheiro. Me dá uma grana aí. Exato. Você fala, pô, até posso aceitar, mas vai ser uma condição muito restrita, porque eu não te conheço. Exato. E já tem estudos que mostram que empresas que são fechadas, mas que começam a trabalhar o branding de maneira ampla, na hora que vai fazer uma captação, essa taxa é muito inferior. Então, assim, são elementos muito importantes que as empresas precisam estar de olho nisso e fazer essa construção. E essa construção, Gabriel, não é do dia para noite, né? Não é assim, não, vou começar a fazer. Não, você precisa começar a fazer passo a passo. A mesma coisa quando uma empresa faz o IPO e abre o capital na bolsa, aconteceram no passado de muitas empresas fazer do dia pra noite, é aquela loucura, né? Ai, não, o processo, essa conta precisa fazer isso, não tem essa... Faz tudo atropelado e faz, beleza. Só que aquilo não tá na essência. É o que eu brinquei lá atrás. Não tá edificado isso aqui na rocha. Exato. E uma empresa que começa a fazer correto, passo por passo, bem construído, Gabriel, tem muito mais chance de sucesso no futuro essa companhia. Exato, você falou já de companhias fechadas, companhias abertas. O IPO não começa no dia da oferta. Não. Ele começa muito antes. Você tem processo de auditoria, você tem a preparação do terreno, você tem que ter uma governança muito forte, você tem que ter diretorias bem definidas. Relações com investidores começam a partir do IPO, a partir da primeira ação emitida ali para o investidor? Não, começa muito antes o trabalho. Então, é um trabalho importante. É importante até para o IPO, né? Às vezes você tem uma oferta de sucesso justamente por um trabalho bem estruturado lá atrás. Porque o IPO nada mais é do que fazer um monte de reunião, que a gente chama de roadshow, né? No deal, roadshow, enfim, várias nomenclaturas. No final são reuniões onde eu sento com você e falo, Gabriel, a minha empresa é essa, a minha proposta é essa, eu quero chegar aqui, papapá, e fazer essa construção. E é muito mais fácil se você já começou lá atrás no processo. E não na hora, Gabriel, tô aqui, vou... Me dá o dinheiro. É muito mais fácil fazer essa construção desse relacionamento bem solidificado. Porque se faz a toque de caixa, tá bom, mas será que isso aqui vai ser perpétuo? Para que será que essa empresa quer o dinheiro? O que ela vai fazer com essa grana que ela está captando no mercado? Por que ela quer ter capital aberto? Exato. Qual que é o modelo de negócio? Por que é diferente? Então são várias perguntas que às vezes o investidor se faz e podem afetar o sucesso ou não daquela oferta inicial de ações. Ou, por exemplo, uma oferta subsequente de ações. Você vai fazer um follow-on. Por que a empresa está precisando fazer um follow-on? Se a comunicação não for acertada antes do lançamento dessa oferta, primeiro, o investidor vai ficar apreensivo. Afinal, fez uma captação no passado. Por que ela quer fazer uma nova? Exato. Talvez eu seja diluído dependendo do tamanho dessa nova captação. O recurso vai ser utilizado para pagar dívida? O recurso vai ser utilizado para crescer? Para aproveitar uma oportunidade de mercado? Então são várias hipóteses, como a gente falou no passado, neste mesmo podcast. A dúvida, ela vai para todos os lados. É melhor ter certeza de uma má notícia do que ter dúvida e você extrapolar essa má notícia para todos os caminhos possíveis. Então ajuda na oferta inicial, ajuda no IPO, ajuda no follow-on e vai te ajudar no dia a dia e ter uma boa comunicação com seus investidores. Cássio, o que vocês fazem no dia a dia de vocês para talvez melhorar esse ambiente de relações com investidores no Brasil? O que a MZ efetivamente trabalha com relações com investidores? Porque, num primeiro momento, eu imagino relações com investidores dentro de uma companhia. Eu tenho um profissional de relações com investidores dentro da empresa listada e esse profissional vai pegar a informação daqui de dentro e vai passar para fora. Isso. Vocês são um intermediário neste meio de caminho. O que a MZ faz efetivamente para o mercado de relações com investidores no Brasil? Ótima pergunta. Vamos lá, vou vestir o chapéuzinho aqui de MZ e falar um pouquinho, então, sobre essa já que tá essa relações questão, com investidores, né? Então a gente já faz esse meio do caminho. Vamos fazer esse meio do caminho. A MZ hoje é uma one-stop shop. O que significa isso, Cássio? Nós temos produtos e serviços que ajudam o profissional de RI a se empoderar no seu dia a dia. O que são esses produtos? A gente vai desde o que é regulatório. Exemplo, site de RI. É obrigatório. Então a MZ tem uma tecnologia própria de criação de site de RI. Ah, mas por que eu vou fazer com a MZ e não com o fulaninho? Porque a MZ, além de ser líder de mercado, usa tecnologia de ponta. Tem toda uma questão de segurança que é super importante para o RI. E mais do que isso, a gente extrapola isso. A gente coloca elementos que são super importantes de SEO,
traqueamento, uma série de elementos e cruza tudo isso com os próximos produtos da MZ. Mailing, disparar mail, aquele mail que os investidores recebem, ferramenta da MZ. Todo o sistema de RM, base acionária, shareholders, tudo isso integrado numa plataforma que dentro da MZ chama MZIQ, justamente para eu saber se o Gabriel, ele entrou no meu site, ele clicou no meu release, ele abriu o meu mail, ele participou do meu call de resultado, eu fiz reunião com ele no dia tal, falei com ele sobre isso, ele comprou o papel a R$30, vendeu a tanto, voltou para o papel. Então, é uma grande ferramenta onde, mais do que dados, esse dado é transformado numa informação, numa análise para o RI que está do outro lado. Então, eu brinco que o MZIQ deve ficar aberto o dia inteiro com um profissional de RI para saber o que está acontecendo ali, né, com aquele acionista, as movimentações. E junto disso, de todos esses produtos de tecnologia, a gente tem todos os serviços para ajudar esse profissional. Às vezes está sem equipe, às vezes precisa de uma mão a mais, enfim. Ou mesmo porque quer compor o time, quer ver benchmark de mercado, o que está acontecendo ali fora. Então tem todos os serviços, desde atendimento, a consultoria estratégica, a parte de design para criar todos esses materiais gráficos que são necessários, todo o time de audiovisual, tudo isso aqui que a gente faz, você sabe, você trabalha em comunicação, precisa de um profissional que sabe configurar, sabe fazer, testar. Então, assim, os nossos profissionais são especializados em RI, no que o C-Level precisa, né? Qual que é a necessidade dele. E mais do que isso, a grande cereja do bolo, então, é envelopamento, os serviços ajudam muito nisso, nesse grande envelopamento, e na divulgação, hoje em dia, muito de marketing digital, que é o que a gente tem ajudado muito, porque as empresas ficam meio perdidas, achando que é só com marketing. Não. É aqui, você que precisa fazer isso aqui, desenhar isso. Então, a gente tem todo um time especialista em comunicação financeira para ajudar as empresas a construírem esse longo storytelling. A gente tem alguns clientes de fundos de gestoras que o grande foco deles é aumentar o PL. E a gente está ali ajudando eles, aumentando o PL deles. Por quê? Envelopando essa comunicação, falando com cotistas, mandando lâminas, ajudando, deixando mais bonito, mais clara a informação, alinhando expectativa. Tudo isso através desses grandes elementos, né? Eu costumo brincar que são 3 grandes elementos que as empresas podem ter. O primeiro, fazer só o compliance. O segundo é envelopar isso bonitinho, com material de comunicação, fazer evento, ter equipe especializada. E o terceiro é ir além, se comunicar através de todas as redes, usar mídia, usar imprensa, usar tudo que pode para atingir e deixar o mais claro possível a mensagem. Olha, eu recebo muitas companhias por aqui. E normalmente eu faço essas entrevistas. Eu não sou especialista em todos os setores que existem na economia brasileira, pelo amor de Deus. Então, o que eu faço? Faço um estudo prévio dos materiais de divulgação da empresa. Então, vou dar uma olhada no release, vou dar uma olhada nas redes sociais, vou dar uma olhada no site de relações com investidores. Cara, que diferença faz ter um material bem organizado, uma comunicação fácil, uma comunicação assertiva, que me facilita entender o que a empresa faz de maneira rápida, saber quais são as minhas dúvidas, quais são as dúvidas de quem está me assistindo, que eu normalmente descubro conversando com as pessoas. Então, o que eu tenho de percepção que quem nos assiste, o investidor, vai ter de dúvida sobre essa companhia? Quais são as oportunidades? Quais são os desafios? O que pode afetar positivo e negativamente? Qual que é a estratégia? Então, quando isso está bem organizado, cara, me facilita um serviço. Não é muito melhor? Pelo amor de Deus. Você não fica mais satisfeito quando você entra lá no site, está bem organizado, o release, acha informação? É muito melhor do que você abrir um balanço preto e branco lá e tentar entender o que está acontecendo. Abrir aquela, parece uma planilha do Excel que só copiou e colou, aí você vai lá, linha por linha, tentar descobrir qual que é o número, o que esse número significa. Por que a empresa acha esse número importante e não esse? Não, vira aquela tarefa, é uma missão, é uma dificuldade, é um grande desafio tentar entender uma empresa para você aportar um recurso, para você fazer um investimento. Isso. E se você é um investidor, se você tivesse essa empresa muito mais fácil, você escolher essa ou a difícil? Quanto menor frição possível, melhor, né? Em tudo na nossa vida, você vai no mercado, o que você vai querer pegar, sabe? É um pouco desses elementos que as empresas precisam conseguir extrapolar e ver o financeiro, ver essa comunicação financeira com bons olhos
e fazer esse grande empilhamento, Gabriel. E tem empresa, é engraçado que eu bato sempre nessa tecla, mas ainda tem empresa que não quer fazer. Entendi. Já tem outras que estão avançadas nessa questão. Mas quais são os motivadores dessas companhias não quererem fazer esse tipo de trabalho? Pelo menos a percepção de vocês. Claro, tem o particular ali de cada companhia, mas eu queria um geral. Qual que é o sentimento de vocês que às vezes não atrapalha, mas dificulta esse trabalho de vocês e trabalho dos departamentos de RI de fazer algo um pouco mais complexo ali para redes sociais, para site de RI? Eu acho que esse ponto é muito importante. E você mencionou a palavra complexo. Quando, na verdade, Gabriel, não deveria ser complexo. É sofisticado. Perfeito. Você precisa pensar, precisa montar a estratégia. Mas não é complexo. E a MZ pode ajudar qualquer companhia que queira se estruturar nisso. Entendi. É muito mais começar. O começar é o mais difícil. Fazer todo esse planejamento que eu falei, planejamento, diagnóstico, é o mais difícil, entre aspas, mas não é complexo. É importante que as companhias tenham essa mentalidade, se apropriem disso para gerar valor para os seus stakeholders. Perfeito. Muito obrigado, agradeço imensamente. Acho que é uma conversa que a gente vai ter que ter mais vezes, porque relações com investidores a gente falou um pouquinho aqui, o tempo passou rápido, eu tenho milhões de outras dúvidas na minha cabeça, Cássio, porque quando a gente olha para esse mercado, é algo que tem muito a ser explorado. Aquele mercado no começo, aquele mercado que começa a engrenar, já existe há muito tempo, mas começa a engrenar e abrem tantas oportunidades, abre tanta possibilidade para o profissional de relações com investidores. E a gente vai com certeza bater mais papo aí pela frente. Muito obrigado pela participação aqui no New Deal. Essa conversa bastante ampla sobre relações com investidores, sobre o trabalho de vocês, sobre o teu trabalho ao longo dos anos atendendo alguns departamentos de RI, investidores propriamente dito. Muito obrigado e agradeço imensamente pela participação. Gabriel, eu que agradeço, viu? E até a próxima, eu vou ficar esperando. Maravilha, até uma próxima vez. E lembrando, este programa é um programa semanal. Se você está aqui nos acompanhando, volte na próxima semana. Com certeza teremos mais uma conversa super importante para você, investidor, que quer sair um pouco do comum, quer sair um pouco do seu costumeiro, do seu cotidiano, do teu dia a dia e ser levemente provocado aqui no BMC New Deal. Lembrando, temos uma playlist no YouTube, no Spotify, em todas as outras plataformas de áudio e também de vídeo, para você aproveitar estes episódios que já foram gravados e exibidos aqui do BMC New Deal. Nos vemos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.